Alô, alô, internautas deste imenso planeta. Aqui estamos mais uma vez para trazer não informação, mas para explicar a informação que vocês ouviram ou assistiram em outros lugares. Quero deixar bem claro, não faço o que faço preocupado com número de inscrições, quantas pessoas estão me assistindo ou não. Essa é a mínima preocupação que eu tenho. Aliás, não tem nenhuma com relação a isso. Eu apenas peço para que você me escute, porque eu tenho certeza que você vai acabar me agradecendo, e aqui não vai nenhuma modéstia, porque são poucas as pessoas que, como eu, têm paciência e conhecimento suficiente para poder lhe explicar aquilo que você ouve e vê e não consegue entender perfeitamente. Aliás, essa é a função maior da imprensa, é te informar desinformando. Mas tudo bem. Quero falar aqui sobre um vídeo, e aqui não vai nenhuma crítica, vai apenas uma colaboração para o grande jornalista Alexandre Garcia, meu conterrâneo, gaúcho que nem eu, que fez um vídeo. Não é que eu discorde do vídeo que ele fez, das ideias que ele postou ali, mas eu penso um pouquinho diferente. Ele fez um vídeo, talvez até, cuja maior intenção foi ironizar talvez o brasileiro. Eu peço desculpas até se estiver errado, falando que se por um acaso houvesse a possibilidade de fazer uma troca, de pegar os 210 milhões de brasileiros e mandar para o Japão e trazer os 163 milhões de japoneses para cá, o Brasil, os japoneses, aliás, enfrentariam dificuldades aqui, e o brasileiro sucumbiria tão rápido quanto possível, porque lá não tem recursos naturais, lá não tem riquezas minerais, que dificilmente o brasileiro conseguiria sobreviver lá. Eu até não vou querer entrar nesse tipo de discussão, mas eu quero deixar bem claro que a minha ideia, a minha concepção é de que não existe povo mais inteligente no mundo do que o brasileiro. Inteligência não é conhecimento cultural, não é o cara saber qual é o buraco mais profundo do mundo, que é a fossa de Mindanao, que fica no oceano tal. Não, não é isso. Inteligência é você se defrontar com uma dificuldade que você nunca vivenciou e em poucos minutos você dá conta de resolver o problema e sair bonito da situação. Isso é inteligência. E o brasileiro é fantástico, gente. Eu, modéstia à parte, não troco brasileirinho nenhum por nenhum cidadão de qualquer lugar do mundo. Aí talvez alguém me fale, mas pelo japonês, tá? Faz o seguinte, vocês acham que o japonês é tão espetacular? Façam propostas para os japoneses de virem trabalhar aqui no Brasil pelo nosso salário mínimo, que é de R$ 1.045. Eu duvido que venha um japonês para cá. E o brasileiro trabalha nessa adversidade, às vezes a vida inteira, sobrevivendo e ainda criando sua família. Ah, Sérgio, mas precisa dar um jeitinho e tal. Grande parte das vezes esse jeitinho que a gente fala nem é ilegal, mas é uma criatividade do brasileiro. E ele consegue sobreviver até mesmo com essa mixaria que qualquer outro cidadão de qualquer lugar do mundo morreria em poucos meses. Então eu quero aqui deixar bem claro, gente, eu sou fã, eu adoro meu povo, eu gosto do brasileiro mais que tudo. E fico chateado quando vejo esse tipo de comparação. Vou até citar um exemplo que o próprio japonês reconhece a nossa qualidade. Eu sou engenheiro agrônomo e economista, e na época eu trabalhava na Emater.
o governador do estado, era o governador do estado, era o Alisson Paulinelli. Depois virou ministro, mas na frente foi ministro da Agricultura. Na época era o secretário de Agricultura do estado de Minas Gerais. Foi feito um convênio com o Japão, chamado Projeto Campo. Foi a maior e mais perfeita reforma agrária do mundo. Ninguém no mundo inteiro conseguiu fazer uma reforma agrária com tanta perfeição e tanto sucesso como foi essa feita aqui no estado de Minas Gerais. E não foi pequena não, viu gente? Foi muito grande, foram mais ou menos 6 ou 7 municípios que em grande parte, talvez alguns quase na sua totalidade, foram presenteados, digamos assim, com essa reforma agrária. Eu lembro na época, grande parte dessas áreas eram de um cidadão chamado Lucianinho, que era dono do Hotel Financial. É aquele primeiro hotel quando você sai da rodoviária de Belo Horizonte, pela Afonso Pena, do lado esquerdo. E ele tinha muita terra, tal. Foi comprada a terra, o governo, com recurso do governo japonês, que emprestou alguns milhões de dólares, eu não lembro mais exatamente quanto, mas era muito dinheiro. E naquela época não tinha tanta safadeza que nem tem hoje. Ah, certo, não tinha safadeza nenhuma? Não, tinha, mas era tão pouca que não teve influência nenhuma no resultado do processo. E aí foi feita uma reforma agrária espetacular, com áreas passíveis de serem bem aproveitadas. Não era 1 hectare, 2 hectares, não, eram áreas de 200 até 500 hectares, dependendo da qualidade do solo, dependendo da quantidade de água e tal, e assim por diante. Só que as pessoas escolhidas foram num convênio entre o governo de Minas Gerais e a Cosuel, cooperativa, eu acho que de Encantado, eu não lembro bem de onde era, é lá do Rio Grande do Sul. E aí lá tinha pais que tinham 10 filhos, a hora que o cara morresse e dividisse a área, aí era um tiquinho para cada um. Mas eram pessoas criadas no campo, sabiam dirigir trator, sabiam ordenhar, sabiam tudo. E essas pessoas foram escolhidas. Não foi que nem a reforma agrária petista, que pegava até marginal, fugido da lei, etc. Então, foi um sucesso. Em pouco, o projeto era financiamento de tudo, era prazo de 12 anos, com até 6 de carência. Foi pago tostão por tostão do dinheiro que o Japão emprestou para o Brasil. A região aqui do Triângulo sofreu, Triângulo Alto Paranaíba, até mais Alto Paranaíba, sofreu um desenvolvimento fantástico. A arrecadação de ICMS da produção agrícola, que era quase zero na área, porque era pecuária extensiva, era um animal por alqueire quase, mas multiplicou por 100 a arrecadação. O estado de Minas passou a ter uma arrecadação fantástica com o ICMS agropecuário. E o dinheiro foi pago tostão por tostão pelo tomador ao governo do estado e pelo governo do estado para o governo japonês. Então o japonês, gente, ele sabe o valor do brasileiro, ele já teve essa experiência. Então eu quero apenas mostrar que o brasileiro, gente, não merece nenhum tipo de desdém ou de ser tratado com mesquinharia. O brasileiro é um povo fantástico. É que, infelizmente, os nossos governantes, não é de hoje, eu estou falando isso desde a época, talvez até do Império. A turma veio para cá sempre, principalmente depois que se proclamou a independência, depois que houve também a proclamação da República, aí o cidadão era visto apenas, como eu digo, que todo político enxerga o brasileiro, serve apenas para trabalhar, pagar imposto e votar. E sempre houve digamos assim, um certo descaso das nossas autoridades em promover uma qualificação melhor do nosso povo, porque se o nosso povo evoluísse demais culturalmente, mentalmente, etc., ele aprenderia a votar e não votaria mais em vagabundo nenhum. E o Brasil passaria a ser o primeiro do mundo
nós ultrapassaríamos brincando Estados Unidos, Rússia, China, o diabo a quatro. Mas, infelizmente, nunca houve essa intenção por parte de nossos governantes. Então eu apenas quis fazer esse desabafo, não minto, foi um desabafo, porque eu amo o povo brasileiro, não aceito que seja tratado com desdém, como alguns tentam, e até peço desculpas se essa não foi a intenção do grande Alexandre Garcia, mas não gostei sinceramente do que ele falou e disse no seu vídeo. Demais, peço desculpas a todos que não concordarem comigo, mas eu jamais vou deixar de amar o povo brasileiro. Eu sou brasileiro de cabo a rabo, não nego. Tchau para vocês, um abraço.